Pessoal, o pior aconteceu. O Wesley, como a maioria de vocês já deve saber, está cortado da seleção brasileira, está fora da Copa do Mundo por conta da lesão muscular sofrida diante do Egito. O jogador, na ocasião, ficou chorando muito ali no banco de reservas. O clima era péssimo, a gente podia perceber isso nas entrevistas depois do jogo. Todo mundo, toda vez que era questionado sobre o Wesley, já ficava um pouco cabisbaixo, porque eles já tinham noção que a situação era grave e que o pior poderia acontecer, e aconteceu. O Wesley cortado, a gente vai falar sobre isso, o próprio Flamengo já se manifestou e o Ancelotti chamou o Ederson. O que o treinador está pensando em fazer? O Wesley é lateral direito. Todo mundo imaginava que ele fosse chamar um outro lateral. Ele tinha Vitinho, do Botafogo, ou PH na pré-lista, mas não. Ele chamou o Ederson, jogador que se destacou no campeonato italiano, pela Atalanta, e está sendo vendido ao Manchester United. O que pensa Carlo Ancelotti? Bom, nós buscamos ouvir algumas pessoas, eu vou trazer também a minha opinião e vamos mostrar isso tudo para vocês. E o que interfere em relação ao Flamengo, né? O corte do Wesley, porque interfere, querendo ou não, de uma maneira indireta, interfere sim ao Flamengo. É uma notícia muito triste. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Para aqueles que gostam de reparar, e vocês reparam em tudo, olha ali quem está de volta, ó, o quadro. Pois é, um quadro tinha caído e muita gente tinha reparado. Graças a Deus, eu tenho minha mãe e minha irmã, as duas vieram aqui em casa, me ajudaram e colaram ali. Então, um beijo para elas. Dona Carmen, obrigado. Ana Cláudia, obrigado. Valeu mesmo, tamo junto. Agora o quadro está de volta, para a alegria de uma galera que estava aqui comentando. O quadro lá atrás saiu, cadê o outro quadro, Venê? Caramba, cadê o quadro? Tem que voltar com o quadro. Tá aí, o quadro está de volta. Antes de mais nada, de falar de Wesley, eu quero falar sobre Endrick, cara. Eu estava aqui estudando, estudando bastante, graças a Deus. Eu amo Copa do Mundo, vou ser muito sincero. Assisti vários jogos. Hoje, por exemplo, teve Marrocos e Noruega, jogaço. E ó, a seleção brasileira vai ter trabalho com Marrocos, hein? Mas sobre o Endrick, estava vendo aqui participações de Endrick em gols pela seleção brasileira. Gol da vitória sobre a Inglaterra por 1-0, ainda com Dorival Júnior. Gol contra a Espanha, no empate em 3-3. Ele fez o segundo quando o Brasil estava perdendo por 2-1, também com o Dorival Júnior. Gol da vitória sobre o México por 3-2. Ele sofreu pênalti contra a Croácia, quando estava 1-1. Na ocasião, o Igor Thiago converteu. Assistência nesse mesmo jogo, no gol contra a Croácia, para a vitória por 3-1. E agora, gol contra o Egito, dando a vitória ao Brasil por 2-1. Dito isso, galera, esse garoto, ele não é promessa. Muito pelo contrário, ele já é uma realidade. Esse papo de que não, tem que segurar, é jovem, segurar pensando no futuro, não. É para agora, é agora. O Endrick é para agora. Chega dessa ladainha, desse papinho de que não, ele é muito novo, tem que ir com calma. E com calma o quê, Casemiro? E com calma o quê? Ele é o jogador que chama a responsabilidade, que bate no peito e fala, dá a bola em mim. Algo que Vinícius Júnior não vem fazendo, Rafinha não vem fazendo, você, Casemiro, não vem fazendo. Algo que vocês mais experientes deveriam fazer e não fazem com a camisa da seleção brasileira. O garoto de 19 anos, o Endrick, faz. Ele fala, dá a bola em mim que eu vou resolver. E ele vai lá e resolve. Acho que ele tem que ser titular? Não. A titularidade tem que ser desses caras aí, para a cobrança ir em cima deles. Sabe por quê? Eu sei como muita gente é covarde. Se botar o Endrick de titular, depois vão ficar falando assim, aí ele não rende, aí vão ficar falando, não, tá vendo? Não era o momento dele.
É o momento dele, só que também é o momento de vocês mais experientes, os famosos cobra da bola, que é assim que vocês gostam de mencionar no mundo do futebol, chamarem responsabilidade para vocês. Vocês não fazem isso. O Vinícius Júnior não faz isso com a camisa da Seleção Brasileira, o Rafinha não faz isso com a camisa da Seleção Brasileira, o Marquinhos não faz isso, o Alisson não faz isso, o Casimiro não faz isso. Essa geração, o Danilo não faz isso. Essa geração de 2, 3 Copas do Mundo com a camisa da seleção não arrumou nada até agora. A Copa América que eles arrumaram na ausência do Neymar, sabe quem foi o grande destaque? O Cebolinha. Não foram vocês os destaques. Então vocês têm que chamar a responsabilidade. E agora, por falar em responsabilidade, o Ancelotti, pelo visto, assumiu a responsabilidade de um erro, na minha concepção, na convocação. Porque ele agora parece que ele está corrigindo a rota, digamos assim. Wesley cortado. A seleção brasileira divulgou que o atleta foi reavaliado nesse domingo pela comissão médica da seleção brasileira e submetido a exame de imagem. A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. A CBF lamenta a lesão. O Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerada parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial. Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Ederson, que se integrará à delegação já nessa segunda-feira nos Estados Unidos. O cara estava num casamento ontem à noite, isso é sério, tá? Acordou com a notícia que está convocado para disputar uma Copa do Mundo. O que pensa o Ancelotti em relação a isso? Antes, o Flamengo comentou num post do Wesley: quem acompanha o seu dia a dia sabe o quanto você trabalhou para chegar até aqui. A oportunidade da seleção brasileira foi reflexo do seu futebol e da sua dedicação. Essa lesão é um capítulo triste, mas não define a sua história. O Flamengo e a nação abraçam você nesse momento. Cabeça erguida, tamo junto, Wesley, o seu futuro é brilhante. Bom, vamos lá. O Flamengo ainda tem percentual em caso de venda futura de Wesley pela Roma. E óbvio que se ele disputasse a Copa do Mundo, ainda mais sendo titular como ele iria ser, ele iria se valorizar e a tendência é que ele fosse negociado no futuro próximo lá na Europa. E aí o Flamengo poderia ganhar com isso. Com o corte do Wesley, infelizmente, essa chance de ser negociado diminui drasticamente. Bom, o que pensa o Ancelotti? Vou falar o que eu acho. Acho que o que ele pensou, cara, eu preciso de mais um jogador no meio de campo. Nessa ausência do Wesley e os outros 2 laterais da lateral direita, Vitinho e PH, que eu posso chamar, nenhum dos 2 tem a qualidade ofensiva que o Wesley tem, ou seja, não vão me entregar aquilo que eu desejaria do Wesley. Então eu vou corrigir uma rota aqui. Vou chamar mais um jogador no meio de campo, um jogador de qualidade. O Ederson tem muita qualidade, joga muita bola. E aí o que ele pensa? Ele vai botar Ibanez ou Danilo na lateral direita e o Fabinho, que é volante, também faz a lateral direita. Ele se destacou no Mônaco em 2016, tudo bem, 10 anos atrás, mas jogou nessa posição no Mônaco com Leonardo Jardim, hoje treinador do Flamengo, jogando na lateral direita. Então ele aloca o Fabinho para ser o reserva na lateral direita e traz o Ederson para fazer algo que nenhum jogador está conseguindo fazer nesse momento. Pelo menos é a visão que eu tenho dessa convocação do Ederson. Vamos esperar a explicação do treinador, é óbvio que ele vai explicar os motivos disso, mas para mim foi isso que o Ancelotti pensou. E para você? Ajudando o canal, beleza? Falar agora sobre negociação que vai facilitar aí a chegada do primeiro reforço do Flamengo, porque o Cruzeiro, na tarde de hoje, acertou a contratação de Gabriel Rojas por 31 milhões de reais junto ao Racing. E Flazueiro, o que o Flamengo tem a ver com isso? O que acontece é o seguinte: no Cruzeiro tem um lateral esquerdo que foi pedido pelo técnico Leonardo Jardim, o Kaique Bruno, e nessa de ter sido pedido pelo Leonardo Jardim,
é óbvio que o Cruzeiro precisava contratar um outro jogador. Ele está em final de contrato por lá, está tendo uma confusão lá para renovar, ele não quer renovar, aquela coisa toda. Essa chegada do Gabriel Rojas pode facilitar a saída do Kaique Bruno para vir para o Flamengo, facilitando assim o Flamengo acertar a contratação do primeiro reforço da janela de transferência. É óbvio que o Flamengo vai ter que suar sangue aí um pouquinho para poder fechar qualquer negócio com o Cruzeiro, principalmente porque o Cruzeiro vai disputar contra o Flamengo as oitavas de final da Libertadores. Mas o interesse do Flamengo no Kaique Bruno é real. O pedido do técnico Leonardo Jardim também é real e o fato do Cruzeiro ter contratado um novo lateral esquerdo pode facilitar com que esse negócio aconteça e o Flamengo feche a contratação do primeiro reforço da janela, tá certo?